Bom dia, pessoas queridas. Poucos minutos, novos caminhos. Ontem eu estive aqui falando sobre um dos pecados capitais, a inveja. E hoje pela manhã estava eu me preparando para mais um dia, abro um dos meus textos de maneira aleatória, como sempre faço. E o texto proposto era avareza. Achei interessante, parece que é uma inspiração para seguirmos aí por esse caminho dos 7 pecados capitais. Então, lá vamos nós. Hoje eu vou falar sobre a avareza. E o texto estava em Lucas, no capítulo 12, e neste trecho em especial que eu vou destacar, que eu li o capítulo todo, mas nesse trecho, Jesus, estava comentando sobre a avareza. E ele propõe, como sempre, uma parábola, né, para deixar a lição fixada. E a história que ele conta é a seguinte: existiu um homem que teve uma colheita espetacular na sua fazenda. Então, ele estava à noite refletindo sobre isso, que os celeiros que ele tinha não eram suficientes para abrigar toda aquela colheita. Então ele estava lá pensando e ele teve uma ideia. E aí ele diz: já sei, eu vou derrubar os celeiros que eu tenho hoje, eu vou construir celeiros ainda maiores e aí eu vou poder guardar tudo lá dentro. E aí, tomado de satisfação, ele faz uma reflexão, falando para ele mesmo: alma, agora fique tranquilo, não vai te faltar de comer, de beber, você vai poder ostentar com muitos anos. E aí diz Jesus: então neste momento Deus diz a este homem: insensato tu és. Ainda hoje, ainda esta noite, você será retirado da terra, ou seja, ele ia morrer naquela noite. O que você vai fazer com tudo que você amontoou? E então Jesus arremata: é isso que acontece com quem só se preocupa em juntar tesouros materiais, né? Que o ideal é que nós ajuntemos tesouros perante Deus, diante de Deus, ou seja, que nós acumulemos recursos espirituais, recursos da alma. Nesse primeiro momento, nessa leitura, se a gente só for buscar o que vem à superfície, nós vamos aí refletir sobre as pessoas que acumulam bens materiais, né, que buscam acumular bens materiais e que com muito medo, né, são pessoas que na grande maioria carregam uma profecia da escassez, acreditam que o universo não vai prover, que a vida não vai ajudar, então elas seguram. Então, quando nós dizemos que a pessoa é avarenta, ela tem a mão fechada, não ajuda ninguém com nada e tem muitas reservas, enfim. Esse realmente nós encontramos muito aí pelo mundo, porém não só há esse tipo de avareza, existem muitas outras maneiras de expressarmos a nossa avareza, não apenas pelo campo material, pelo campo do dinheiro. Então vamos pensar juntos. Por exemplo, a pessoa, ela percebe as qualidades dos outros, familiares, amigos, companheiros de trabalho, ela percebe, porém ela não tece um elogio. Ela é avarenta quando ela vê a bênção e não entrega. Isso é uma maneira de avareza também. Mas não só. Tem aquela pessoa que tem força para o trabalho, ela consegue, né, ter muita energia, ela acumula uma energia possível de ser disponibilizada por meio do trabalho, e as pessoas à volta dela estão precisando da sua força, da sua ajuda, e ela se nega a ajudar porque não é meu dever, não vou ganhar nada com isso, não vou receber nada. Trabalhando então não, eu só trabalharia se eu ganhasse algo em troca, de preferência, né, no caso, na maioria dos casos, o dinheiro. Existem também aqueles que têm a possibilidade de uma escuta e se negam a ajudar, se negam, mesmo tendo esse talento, né, de acolhimento, com tantas pessoas precisando de apoio. E aqueles que detêm conhecimento, que já estudaram, que conhecem muitos temas e se negam a ensinar, mesmo com tantas pessoas atravessando aí, né, as sombras da ignorância. Pensar realmente também são movimentos de avareza. Numa outra passagem de Lucas, agora estava me lembrando, só que está no capítulo 14, Jesus propõe que as pessoas montem seus banquetes nos seus lares e convidem os pobres e os estropiados. Claro que é um símbolo, nós não vamos
ter condições, né, de na nossa casa receber todos os pobres e estropiados do mundo, não é isso. Porém, o convite é faça sem esperar um retorno. E o avarento, além de segurar, porque ele entende que vai faltar, então ele não distribui o que ele tem. Se ele for distribuir, ele só o fará diante da certeza de que o retorno será bom, de que a colheita será boa. Assim como o avarento da parábola. Ele deitou sementes no solo, não é? Então, em algum momento, aquele homem avarento, ele abre a mão para ceder as sementes ao solo, mas a intenção era conseguir o que ele conseguiu, encher os seus celeiros a ponto de nem caber toda a sua colheita. Porém, Jesus nos conta que não é por aí, esse não é o caminho, não é o caminho. Até porque, por mais que tenhamos os nossos celeiros cheios, por mais que tenhamos a nossa força de trabalho, a nossa energia, por mais que tenhamos a sabedoria dos livros, no fundo sempre sobrará um grande vazio existencial quando nós não nos dispomos a dividir. Porque na matemática divina, a lógica é outra. Quando eu subtraio de mim, eu somo no mundo. E quando eu dou, eu mais recebo. Desejo a todos nós um ótimo dia.